E de já te agradeço bastante por ter aceito o convite e por estar aqui, né, conversando conosco e fazendo parte desse projeto, né, que é o Nepsis na Quarentena. Né? Cássio vai conversar conosco sobre reestruturando temporalidades, trabalho versus ócio. Né? Então, mais uma vez te agradeço, Cássio, e te passo a palavra. Né? Uhum. Ok, vamos nós, né? Vamos conversar um pouquinho. Como a gente tinha acordado, Mona, eu vou tentar falar em torno de 20, 30 minutos e depois a gente abre para um debate, para algumas perguntas, só para a gente situar o que é que seria essa questão das novas temporalidades, se realmente novas, eu deveria ter aspiado, né? Porque assim, a temporalidade é sempre uma mutação permanente. Mas, principalmente, essa indefinição dos espaços em relação ao trabalho e ao ócio. Né? O grande desafio que nós temos hoje em dia seria encarar essas duas categorias que eu escolhi como centrais para discutir a temporalidade. Então, assim, para começar a situar, o tempo é um elemento central, pelo menos assim pensado, na configuração da sociedade. Né? Se a gente for fazer uma análise, eu me aproximei do tema tempo no meu doutorado quando eu fui tentar estudar as grandes transformações do trabalho. E, curiosamente, eu cheguei a um ponto de entender o trabalho, para não cair num lugar comum de uma discussão já um tanto quanto enfadonha, de como é que o trabalho se configura historicamente, não que isso não seja importante, mas para fugir desse lugar comum, eu fui me dando conta que o trabalho estava sendo profundamente alterado por questões relativas à temporalidade. Né? A gente, desde da chamada modernidade ou da chamada sociedade industrial, a gente teve muito claramente demarcado que o tempo era quase que um corolário do trabalho. Ou seja, era impossível pensar trabalho dissociado da questão do tempo. Então, e aí eu fui me aproximando de tempo. Só que o tempo é uma categoria que, assim como o trabalho, mas talvez mais significativa do que o trabalho, ela tem uma inserção em outras disciplinas muito significativa. Então, como é que a gente aprisiona ou apreende a ideia de tempo ou temporalidade na dimensão, já que eu estava fazendo um doutorado em psicologia social, na dimensão da psicologia social. Foi quando eu me deparei com uma limitação bastante significativa de reflexões no campo da psicologia. E aí eu fui, de alguma forma, tentar buscar, eu vou até arriscar falar de uma certa genealogia, mas no sentido talvez até Foucaultiano mesmo, não de buscar uma origem da ideia de tempo, mas dos discursos que dão sentido num determinado contexto a essa noção de tempo. E aí acabei caindo no estudo surpreendente, que foi o estudo da rivalidade tempo-ócio. Como se a sociedade tivesse dividido na sua temporalidade, ao longo de toda uma tradição histórica, entre o ócio e o trabalho. E aí, passando principalmente por uma certa inversão desse valor. Porque se você vai buscar nos gregos antigos a ideia de trabalho e ócio, trabalho era atividade vil, era atividade menos considerada. E o ócio não, era atividade nobre. Por quê? Porque o sentido de ócio, e é importante que a gente fixe isso, até para a gente pensar nas perguntas depois, o sentido de ócio é o sentido pleno de liberdade. Né? Se a gente pudesse, numa única palavra, falar sobre ócio, a gente deveria falar sobre liberdade. E aí, por outro lado, e aí a gente tem que, de maneira bem sintética, eu estou fazendo vários saltos históricos aqui para a gente poder entender. A gente tem duas grandes escolas de ócio. Um ócio grego, que é exatamente aquele que associa ao sentido de liberdade, e o ócio romano, que é muito mais próximo já da dominância do trabalho. Por quê? Porque o ócio romano é aquele que me prepara
ao retorno à atividade produtiva. Né? É o descanso, de alguma forma esparcia, uma coisa que a gente também pode depois até pontuar, é pensar no lazer, né? Porque ócio e lazer são categorias distintas. Né? O que eu resgato mesmo é o sentido do ócio, que é esse sentido pleno de liberdade. E aí, curiosamente, eu cheguei... Você sabe, você é uma excelente pesquisadora e sabe que as pesquisas, elas vão apontando determinados caminhos que nem sempre estavam no nosso percurso inicial, no nosso planejamento inicial. E aí eu me deparei com tentar entender as transformações do trabalho na temporalidade e caí com uma categoria específica, que era a categoria dos trabalhadores de lazer. Por quê? Porque eles estavam exatamente na contramão daquela tradição do trabalho industrial. Eles trabalhavam exatamente naquilo que a gente chama de tempo liberado desses trabalhadores. Ou seja, eles só podem desenvolver a atividade deles, a atividade de lazer, no momento em que os trabalhadores não estão na sua vinculação produtiva plena. E aí foi legal porque o que eu comecei a construir era que o modelo de temporalidade do ócio, ou da indústria do ócio, que isso é uma coisa também que a gente precisa fazer uma distinção, as formas de apropriação do capitalismo são muito interessantes, porque ele se apropriou, e aí é onde entra a ideia de lazer, ele se apropriou da noção de tempo livre, ou seja, é o tempo livre, na realidade, que o ócio se apropria para se transformar em lazer, é o tempo liberado do trabalho. Não é o tempo livre no sentido da escolha da liberdade. E aí, de alguma forma, o que ocorreu foi uma apropriação desse tempo livre e uma transformação produtiva desse tempo livre. Então, por exemplo, começaram a surgir as indústrias de lazer. Né? Hoje, quando a gente fala em lazer, a gente fala de um modelo de produção capitalista. Né? É o turismo, é a alimentação, a diversão, todas elas se transformaram em indústrias e se transformaram em espaços de geração de emprego. A ponto que, se você fizesse uma análise mais ou menos na década de 80 e 90, de 1980 a 1990, a indústria de lazer, ou a indústria, que eu estou associando à indústria do turismo, entretenimento, ela era responsável pela geração de quase 2 em cada 10 empregos no mundo. Então, ela passou a ser um ícone, inclusive para a gente pensar na ideia, que é outra ideia que eu digo, que é escorregadia, que é a ideia de flexibilização, que é importante para a gente pensar o tempo. Né? Então, a minha aproximação com essas duas categorias, e com isso que a gente chama hoje dessas novas temporalidades rivalizando o ócio e de alguma forma o trabalho, é exatamente pensar como é que a sociedade está se estruturando diante dessas duas grandes categorias. Óbvio, existem muitas outras categorias. E para isso eu precisei mergulhar no que eu estava te dizendo inicialmente, nessa certa genealogia dessa categoria. Que foi onde eu encontrei que na construção da categoria tempo social, que era a que nos interessava como psicólogos sociais, era entender de onde provinha essa construção de tempo social. E aí eu me deparei efetivamente com uma vertente que nascia no campo das ciências naturais, né, principalmente no campo da matemática e da física. Né, a noção de tempo é muito presente. Tempo, movimento, espaço são categorias fundamentais na física. E, por outro lado, também a contribuição da filosofia, da religião, de alguma forma das ciências sociais que também, ainda que não tivessem já amadurecidas com essa categoria, estavam em construção. E essas duas coisas foi o que possibilitou a gente falar de tempo social. Então, a categoria que, de alguma forma, articula trabalho e ócio está mediada por essa ideia de tempo social. E o que é que ela significa na nossa estrutura atualmente? Mano, só te dizendo uma coisa, se eu der mais ou menos 20 minutos, 25, me avisa, porque senão eu saio falando tranquilo. Aqui, das 5 horas da tarde eu estou falando. Não, tranquilo. A minha noção de tempo é perdida, tá certo? Estou olhando aqui o tempo, mas relaxa, fica livre. Tá. Então, quando a gente identifica que a ideia das estruturas sociais elas estão mediadas por uma certa temporalidade, por uma certa
estruturação temporal é que a gente vai entender que, historicamente, a gente teve Historicamente, quando eu falo historicamente, eu falo mesmo lá no princípio das primeiras comunidades. A gente tinha um tempo mais natural regulando essa estruturação social. Como, por exemplo, se chovia, a gente saía e plantava. Se fazia sol e a seca era absurda, a gente não podia plantar, a gente tinha que fazer uma outra atividade. A gente estava submetido a essa ideia de um tempo regulado pela própria natureza, né? E aí, vou dar altos saltos históricos aqui, porque não dá para a gente detalhar tanto. A gente começa a perceber que desse ciclo mais natural, a gente passou por um outro tipo de ciclo, principalmente quando há uma mudança, que é importante que se fale, e por isso que eu te digo que me pontue se eu estiver falando, se eu falar muito tempo, porque a gente vai fazendo os links com as outras coisas. A gente sai de uma ideia que se tinha no tempo que a gente chama de tempo natural, de um tempo cíclico, né, que voltava ao seu início, e aí a gente tem várias representações, inclusive míticas, a deusa Shiva, que a cada mais ou menos 256 anos, ela cumpria um ciclo, e todos os valores sociais eram rediscutidos e eram reconfigurados, né? E aí, com a emergência da lógica judaico-cristã, a gente tem uma mudança nesse paradigma. Começa a surgir uma ideia de flecha de tempo, né? E essa flecha de tempo dá uma noção de linearidade do tempo. Então, existe um tempo primeiro, o tempo da criação, e não sei bem o primado bíblico, mas aí Deus criou o mundo. Aí no primeiro dia fez isso, no segundo dia fez isso, no terceiro dia... Até que no sétimo dia ele descansou. Isso era o princípio dessa ordenação do tempo, que ia resultar com o quê? Com essa flecha do tempo, com essa sequência linear do tempo. Ia resultar num momento posterior, que era o momento da eternidade. E é interessante porque existe um filósofo carioca chamado Cláudio Piano, que ele fala que a eternidade, a compreensão da eternidade é exatamente a ausência de relação entre passado, presente e futuro. É tudo isso misturado. Então a gente chegaria na eternidade nesse princípio. Mas essa compreensão judaico-cristã é que faz emergir o sentido de uma linearidade do tempo, né? E aí, mais ou menos por volta de 1500, 1600, isso começou a ser repensado. A gente saiu de um primado, que a gente já tinha saído do primado dos ciclos naturais, adentrou no primado do ciclo que a gente chama judaico-cristão, que era o ciclo religioso. Então, quem de alguma forma estruturava a questão social era a ordem religiosa. Como? Ela demarcava os horários das orações, ela ordenava as formas de comportamento social e modulava essa temporalidade. Então, mais ou menos em 1600, começa a ter um certo declínio desse domínio da temporalidade religiosa, e aí a gente vai dar passo à temporalidade moderna, que é a temporalidade que elege o trabalho como um grande elemento modulador da estruturação social, né? Então, assim, o tempo passa a ser associado à atividade dominante, que é a atividade social. Essa ideia de que sempre nas estruturas sociais vai haver um tempo dominante que impõe sua temporalidade para as outras atividades é defendida tanto na escola francesa, por um autor chamado Roger Sue, como por uma escola canadense, que também tem uma origem francesa, que é o Gilles Pronovost, né? Esses dois autores eles vão falar o Roger Sue vai chamar de tempo dominante nas estruturas sociais e o Pronovost de um tempo pivô. Por que é importante a gente pensar isso? Porque esses autores das chamadas temporalidades sociais vão dizer que mais ou menos por volta da Revolução Industrial vai se estabelecer como tempo dominante e responsável pelas estruturas sociais o tempo de trabalho, né? Tanto que no início a gente tinha uma regulação de tempo de trabalho que chegava a 16 horas, 14 horas.
de alguma forma, em alguma associação com também as questões climáticas. Você tinha, por exemplo, a produção na Europa associada aos períodos das estações. Então, no verão se trabalhava muito mais, porque você tinha luminosidade, e no inverno se trabalhava menos. Mas o que se via era que o trabalho era o grande responsável por essa estrutura social. E isso se desenvolveu ao longo de toda a chamada modernidade. Né? Então, o tempo de trabalho passa a ser o tempo dominante. Óbvio que o tempo de trabalho ser o tempo dominante era preciso que a gente mudasse a norma de pensamento. Né? Então, a norma de pensamento, eu sempre ilustro isso, porque eu fiz meu doutorado na Espanha e eles sempre contavam isso de uma forma muito anedótica. Que até por volta de 1500, 1600, e até no início da chamada era industrial mesmo, você tinha mais de 100 dias santificados, fora sábados e domingos. Então era preciso mudar isso para que a produção e o trabalho tivessem seu valor. E aí é onde a própria religião começa a perder a hegemonia e o trabalho começa a se sobressair. Então, você começa a perceber que o trabalho, como esse elemento dominante, começa a impor sua temporalidade para as outras atividades sociais. Para a educação, né? Para o tempo familiar. É ele que domina, é ele que de alguma forma estrutura, na concepção dos teóricos dos centros sociais, isso. Né? E há um tempo dominante que impõe sua temporalidade para as outras atividades sociais. E aí o que é que a gente percebe, dando um grande salto? A partir da emergência da década de 1970, com o que a gente chama de emergência de um neoliberalismo, o neoliberalismo elege, por referência, uma série de valores, dentre os quais a gente diria que o trabalho ele passa a ser tratado não mais com aquela temporalidade rígida do Taylorismo-Fordismo. Né? O que o Taylorismo-Fordismo, inclusive, uma das grandes vertentes do Taylorismo-Fordismo é o estudo dos tempos e movimentos. Então, a partir desse momento, o que se sobressai é a necessidade de uma flexibilização do tempo. Por quê? Porque muda o princípio de uma lógica taylorista-fordista para uma lógica de acumulação flexível. O que é que essa acumulação flexível defende? Defende que a gente precisa flexibilizar o máximo possível o trabalho. E a flexibilização é um princípio básico da organização temporal. Então, isso é interessante porque isso entra num confronto direto com todo, inclusive, a lógica das lutas trabalhistas e as lutas sindicais. Porque a grande luta trabalhista, ao longo de todo o século XX, foi a luta pela redução da jornada laboral. Tanto que, se você acompanhar o início do século XX, eu sempre confundo, o século XX é de 1900 e alguma coisa, não é isso? Sim, sim, até os anos 2000. O início do século XX, isso. Até o ano 2000, você vai ver que a primeira metade do século é toda dedicada a uma luta pela redução da jornada laboral, que mais ou menos se estabelece ou se estabiliza com as 8 horas. Então, assim, mas eram 8 horas onde as divisões das atividades sociais elas eram muito claras. Eu terminava a minha jornada laboral, ia para minha casa e começava a desenvolver minhas outras atividades sociais. E aí é onde o ócio volta a ter um lugar de alguma relevância depois de todo o descrédito que ele levou ao longo de toda a modernidade. Por quê? Porque o ócio implicava sair da lógica produtiva. Então ele precisava não ser valorizado, tanto que há uma lógica de um termo pejorativo que é chamar o outro de ocioso. Né? Assim, o outro fulano é ocioso, ele não faz nada. Quem dera hoje, eu pensando isso criticamente, adoraria ser ocioso. Né? Talvez no sentido pleno da palavra, né? Porque nós somos subjugados pela lógica produtiva. Inclusive, internalizamos essa lógica produtiva de uma forma tal que se nós, que somos acadêmicos, a gente passa 2, 3 dias sem fazer um tipo de atividade que nos remeta à academia, nós nos sentimos culpados.
né? Então, há essa implicação. Então, a partir de um determinado momento, o ócio, e para que ele passasse a ser de alguma forma considerado, ele precisou ser capitalizado. E aí é onde entra a ideia do lazer, das indústrias de lazer. Porque ele também precisava render para o capital dividendos. Então, é nesse sentido onde há uma mudança radical. Por isso que eu digo que é uma diferença clara quando a gente fala de lazer e de ócio. O sentido pleno do ócio é o sentido da liberdade. O sentido do lazer, não. É uma apropriação de uma lógica capital. E aí, mais ou menos na década de 60 e de 70, eu diria que existem marcos. Quando a gente fala de datas, as pessoas podem correr o risco da gente dizer, ó, a gente foi dormir de um jeito e acordou do outro. Né? Fala da Revolução Industrial, 1789. Então, estava todo mundo lá na agricultura, no outro dia acordou todo mundo dentro da indústria. Não é assim. Né? São gerações e gerações para absorver, inclusive, as ideias e os pensamentos que estão vinculados nisso. E aí, a década de 70 ela é icônica porque, por essa transformação do Taylorismo e Fordismo na acumulação flexível, a gente viu que o tempo, que é o corolário, como eu tinha afirmado, do trabalho, ele passou a ser rediscutido. E aí a gente imaginava, o Marx já falava isso de uma maneira muito clara, né? Vamos libertar o homem do jugo do trabalho penoso. Né? A gente precisa libertar o homem disso. Mas se tinha a ideia, e aí é uma ideia clássica também de uma divisão do trabalho manual e do trabalho intelectual. Né? Então a gente precisa ter para efetivar essa discussão, uma série de valores e de categorias que fundamentam a nossa reflexão, que precisam dessas aportações. Então, se o homem conseguiu, e aí começa a haver uma outra transformação, que eu acho que aí eu vou entrar numa seara que a Mona é mais entendida do que é a questão da tecnologia e dos meios de comunicação e informação. Né? A década de 70 introduziu a compreensão da comunicação e da tecnologia como um elemento primordial, inclusive na transformação do trabalho. Então, é muito interessante que você entrasse numa indústria, numa empresa, na década de 60, você ia ver o quê? Exatamente o oposto do que a gente quer aqui. A gente ia ver muita aglomeração humana. E a partir da década de 70 e de 80, o que nós vamos ver é um esvaziamento das pessoas no espaço industrial e a prevalência da tecnologia. Isso, de maneira grosseira, é uma tentativa de transformação do trabalho vivo em trabalho morto, né? Que é o trabalho da tecnologia, o trabalho do uso do maquinário. Como se fosse possível você substituir todo o trabalho humano pelo trabalho tecnológico, quando não é. Mas, assim, o que é o marco fundamental disso tudo é que, a partir da década de 70, a gente tem uma nova compreensão dessa relação tempo-trabalho, tempo e ócio. Né? Primeiro, por quê? Porque a tecnologia, e aí eu não posso deixar de fazer uma referência clara à nossa amiga Fátima Severiano, ela inclusive discute isso de uma forma bem interessante, quando ela traz o uso dos aparatos tecnológicos, o celular, o computador, como se fossem aparatos e extensões do nosso próprio corpo. Isso é decisivo para a gente pensar em a reconfiguração do tempo de trabalho. Porque aí a gente se depara com uma coisa que aí Mona Lisa vai reconhecer claramente. Nós levamos o trabalho para qualquer lugar. O trabalho ele sofreu um processo de desterritorialização. Né? E eu chamo, essa categoria minha, porque ela ainda não existe, de destemporalização. Nós saímos de um rigor de tempo e de espaço e passamos a ser apresentados a uma desterritorialização. O meu trabalho, hoje em dia, o meu espaço de trabalho, quase que sempre é um espaço virtual. O que eu estou fazendo aqui, faço com muito prazer, até para atender o convite da Mona, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração, mas eu estou fazendo um trabalho. O que eu estou fazendo aqui, eu podia estar fazendo numa praia, eu podia estar fazendo em qualquer outro espaço, desde que eu tivesse acesso à tecnologia. Então, assim, essa desterritorialização, que é efeito do processo de flexibilização do mundo do trabalho,
ela não me libertou do tempo de trabalho. Ela me subjugou ao tempo de trabalho. Isso tudo é um preâmbulo só para chegar no ponto que eu quero, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Né? Eu vou confessar para quem está nos ouvindo, quando a Mona me convidou, era para eu falar sobre ócio. Eu digo, mas eu não posso falar sobre ócio sem discutir tudo isso. Porque o que é que nós estamos atravessando agora? Eu estou dentro de casa, né? E eu sigo. Hoje eu tive que sair, porque fazia 13 dias que eu não ia ao supermercado e eu tive que ir ao supermercado. Até porque entra uma outra questão ética, eu não gosto de... E aí, já fugindo do tema, mas chamando a atenção para uma questão ética que eu acho muito interessante. Eu não faço uso dos entregadores, porque eu acho que eles são os mais explorados em todas essas condições. Então, assim, se é para correr o risco, que eu corra com todos os cuidados, em vez de estar fazendo uso exagerado dos entregadores e dos bike boys, dos motoboys, do que quer que seja. Mas isso é uma posição minha. Né? Então, dentro desse contexto, nós estamos num espaço que aparentemente é um espaço doméstico, que eu poderia estar fazendo uso dessa minha liberdade, porque não existe o controle, e aí eu estou aspiando mais ou menos como eu fiz anteriormente em relação a outras categorias, de uma presentificação no espaço, por exemplo, da universidade. Mas o meu trabalho, como ele foi desterritorializado, destemporalizado, ele praticamente depende de eu estar na universidade ou não. Eu continuo trabalhando aqui. E eu estou percebendo isso, discutindo com algumas outras pessoas, vou fazer uma confissão própria para todos vocês. Eu não sei como é que eu teria condição, imaginando a minha situação hoje, de estar dando aula com a quantidade de atividade que eu estou fazendo hoje. Porque eu não deixo de aparecer em artigo, eu não deixo de orientar. Eu tenho 10 orientandos, né? 6 orientantes de doutorado, 4 de mestrado. Eu tenho uma série de atividades que me tomam tempo. E foi acrescido que eu acho que é importante também, que entra em outra questão, que é gênero, mas a gente não vai entrar por essa seara tão arriscada agora, que é o trabalho doméstico. Né? Eu tinha uma faxineira, mas eu dispensei a faxineira e continuo pagando essa faxineira. Mas ela não vem fazer a faxina. E eu tenho que fazer a faxina, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer uma série de atividades que não faziam parte do meu cotidiano. Então, quando a Mona me propôs, vamos falar sobre ócio no meio de pandemia, eu digo, não, porque eu não sei o que é isso. Em quarentena não existe ócio, né? Não existe ócio. Mas, assim, me levou a refletir exatamente. Óbvio que a gente hoje tem um acesso a uma série de outros recursos que eu posso nomear de ociosos, no bom sentido da palavra. Eu tenho uma Netflix, sem fazer publicidade, mas já fazendo. Eu tenho um acesso à leitura. Né? Eu posso ler livros que eu não tenho tempo de ler no meu cotidiano de trabalho. Né? Mas essa questão de que o meu tempo está muito maior em termos de dimensão cronológica, não implica que ela está na dimensão cairológica, né? Que é a dimensão da possibilidade da vivência subjetiva desse tempo. E existe um outro critério, que é um critério que a gente tem colocado num lugar muito secundário, que é o da saúde mental da gente. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, está impactado nessa relação com o que a gente chama de ócio e de trabalho. Nem a qualidade do meu trabalho ela está plena da forma como eu realizava antes da pandemia, nem a minha condição de ócio, eu tenho a tranquilidade de vivenciar esse momento de liberdade, porque eu não estou no momento de liberdade. Até porque eu poderia, se tivesse me sido dada a possibilidade de escolher estar em casa ou não, e aí eu tivesse ficado em casa, isso é uma coisa. Mas eu estou privado da minha liberdade por uma necessidade de respeito coletivo. Né? Óbvio que existem pessoas
A gente não precisa nem nomear, mas existem pessoas que não respeitam essa lógica coletiva. Né? Mas eu preciso respeitar essa lógica coletiva. Então, assim, a pandemia em nada pode ser associada ao princípio do ócio, exatamente porque ela foge do princípio básico da liberdade. Ela é uma imposição que, pelo respeito às questões de saúde pública e solidariedade social, eu devo cumprir para poder me estabelecer dentro desse círculo que eu chamo de comunitário. Né? Então, assim, essa ausência de delimitações que ocorreu, que não é de agora, também a gente não vai culpar a crise pandêmica para dizer, olha, aconteceu assim. A gente já vinha sofrendo isso, que é exatamente, eu criei assim, né? Quando você vai fazendo pesquisa, alguém diz uma categoria, você se apropria dela. Há algum tempo, né, desde que houve o processo que a gente chama de acumulação flexível, a gente passou a se deparar com uma coisa que a gente chama de contaminação temporal. A nossa vida privada estava profundamente contaminada pela lógica do trabalho. Né? Aquilo que eu falei antes, eu tenho uma imagem muito emblemática para mim, que eu vou ilustrar para vocês. Eu, uma vez de férias, eu tinha viajado de férias, eu morei muito tempo na Espanha, então sempre que eu podia eu voltava para a Espanha. Eu lembro que no dia 2 de janeiro, acho que foi 2015, 2016, não lembro mais, eu abri o computador de tonto que eu sou, na Espanha, e tinha uma demanda de um artigo para eu entregar. Eu estava em férias, depois de um longo tempo, eu tinha sido 4 anos vice-diretor do Centro de Humanidades, sem direito a férias. Quando eu terminei minha gestão e consegui as férias, eu me deparei com isso. O ano passado, não foi esse ano, o tempo está mudando na cabeça da gente. Esse ano, eu recebi uma demanda da UOL para que eu falasse sobre tempo livre, no dia 3 de janeiro, porque eu também estava em férias. Então, assim, o que a gente percebe é que houve um processo de contaminação que foi se estabelecendo com a perspectiva da flexibilização do tempo de trabalho. E aí eu faço uma reflexão muito interessante. Essa ideia de flexibilização, ela aparentemente, quando ela é vendida pelos discursos oficiais do capital, ela é muito legal. E aí a gente vai entrar na discussão que se tiver algum aluno meu ouvindo essa live, já vai começar a anotar as coisas aí. Quando a gente discute uberização, quando a gente discute empreendedorismo. Por quê? Porque aí o que fundamenta o discurso empreendedor e o discurso dessa nova relação com o trabalho é o discurso de uma autonomia, principalmente da autonomia do tempo. Né? Então, o cara do Uber, quando você conversa com ele, desde que eu comecei a orientar pessoas que estão pesquisando Uber, eu tenho pena dos... Eu peguei já algumas vezes Uber e eles são vítimas da minha verve investigadora, porque eu passo o tempo todo perguntando coisas para eles. Né? E aí, eles fazem sempre a ideia, não, eu controlo o meu tempo. Como, eu não sei se a Mona era minha aluna na época, eu fazia um trabalho que era pegar os trabalhadores não formais, os trabalhadores atípicos, e dizer como é que eles se posicionavam diante da atividade deles. Geralmente, o cara que vende o milho na esquina, o cara que é flanelinha. E esse discurso é o discurso prevalente, a ideia de que eu domino o meu tempo, eu controlo o meu tempo. Só que se ele não vai trabalhar, ele não ganha. Né? Que é onde emerge a função social do trabalho, que a gente vê cada vez mais esquecida dentro dessa lógica do neoliberalismo. Porque prevalece o discurso do individualismo, e não da lógica coletiva. Então, assim, quando a gente vê hoje que nós estamos diante de uma mudança radical nos princípios básicos de funcionamento do trabalho, principalmente com uma tendência clara que se apresenta agora, que, infelizmente, eu não tenho uma visão muito otimista do futuro do trabalho, principalmente pós-pandemia. Eu acho que vai haver
primeiro, uma culpabilização dos trabalhadores, né? Ou seja, a ideia do capital, que o capital vai vender é: vocês tiveram um tempo absurdo dentro de casa, os que estão em trabalho remoto. Então, vocês vão ter que dar o sangue agora para compensar isso, né? E, em segundo lugar, o princípio de que a ideia do teletrabalho vai ser muito mais usada contra o trabalhador, né? Se ela já vinha num contínuo de exploração, nós vamos nos deparar agora como um processo de naturalização desse tipo de trabalho, né? E essa naturalização implica um risco profundo de adoecimento do trabalhador e de algo. Eu tenho um orientando que está fazendo a tese dele sobre teletrabalho. E antes mesmo de falar em pandemia, de tudo isso, um dos elementos que mais se colocava entre os teletrabalhadores, nas primeiras aproximações do campo, era a ideia do isolamento social. Olha, essa palavra já existia para mim antes mesmo de se falar agora na pandemia. Por quê? Porque esse trabalhador ele está sozinho no seu espaço doméstico, realizando trabalho para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, mas ele está isolado. Ele não tem uma relação proximal com outros trabalhadores. Só que agora nós vamos ver isso naturalizado por uma condição dada exatamente nesse momento gerado pela pandemia. Então, eu não sei nem quanto tempo eu já falei, já deixa eu falar para mim. 40 minutos. Eu ia te avisar. Mona, por que você não me avisou? Então eu vou encerrar. Não, porque eu tava gostando tanto aqui, mas eu já estava esperando fazer uma pausa para eu te citar no tempo. Pois eu vou encerrar agora. Pode ficar à vontade, que eu acho que nós estamos curtindo bastante. Se você me perguntasse agora como é que a gente pensa a relação osso-trabalho pós-pandemia, o que é que eu imagino que vai ser, que agora, para mim, é muito claro. Nós nem vivemos um trabalho pleno, nós estamos profundamente distanciados do ócio. E o futuro, eu acho que vai ser um futuro de exacerbação da exploração do trabalhador. Então, quando eu vejo muita gente otimista dizendo assim, eu acho que as pessoas vão ficar mais solidárias, eu acho que as pessoas vão ficar mais amigáveis. Eu, sinceramente, eu adoraria estar... Sabe aquela coisa que a gente nunca gosta de ter a ferida narcísica impactada, mas eu gostaria profundamente de estar errado. Mas eu acho que nós não vamos superar isso de uma forma muito legal. Nós vamos viver um processo de exploração totalmente exacerbado do trabalhador. Então, pensar o ócio seria, talvez, ficou até bonita essa imagem que eu estou tendo aqui, seria a única resistência, ou seja, a nossa luta por uma liberdade. E eu não sei se nós vamos conseguir. E com isso eu encerro, porque eu não me dei conta que eu já tinha falado muito. Não, na verdade, na verdade você falou um tempo, né? Mas que pra gente, acho que fica até como pouco de tantas coisas que você traz, que são interessantes aí para a gente debater, né? Você levanta uma série de questões extremamente atuais, né? Dentro desse contexto que nós estamos vivendo, né? E eu queria retomar algumas, Cássio, para a gente conversar um pouquinho mais, né? E queria começar retomando, né? Olha, Eveline Nogueira, a Eveline, né? Comentando aqui, pela primeira vez eu gostaria que você tivesse errado, né? Mas também. Mas, enfim, nós temos uma série de perguntas e comentários aqui também, né? Mas eu vou trazer outros pontos antes, né? Para a gente dialogar. Quando você traz, Cássio, essa questão do teletrabalho, né? E duas dimensões que eu acho que são muito importantes que você pontua, né? Uma primeira, que é o isolamento, né? Ou esse distanciamento social promovido pelo teletrabalho, né? O que dificulta, inclusive, uma consciência de classe, né? Um reconhecimento enquanto trabalhador e uma mobilização, né? Uma mobilização coletiva, né? E político-social. Né? Dimensão essa que nós nos vemos cada vez mais enfraquecidas nesse momento, especialmente se tomarmos como contexto o nosso país hoje,
né? Estamos aí sofrendo uma série de golpes, né? De assaltos à democracia, aos direitos, e nós não conseguimos nenhuma mobilização, né? E cada vez mais distanciados, né? Nossa possibilidade de se manifestar, aqueles, né, que compreendem o distanciamento social com uma postura ética do cuidado, né, cuidado para com o outro, principalmente, né, nossa possibilidade de manifestação hoje é ir para as janelas, bater panelas, né, só que aí tem horas que a gente não sabe se está batendo panela, né, a favor do presidente, para profissional de saúde, né, tem horas que a gente está lá só com as panelas e sem entender sequer o que é que tá lá fazendo zoada, né? Então acho que tem essa dimensão, né, de solução mesmo, de uma consciência coletiva, né? A Ju tá até aqui comentando como é que faz greve no teletrabalho, né? Ou a Carol, teletrabalhadores do mundo univos, né? E uma outra questão, né, como você traz, que você pontua. O que eu estou fazendo aqui, eu posso estar fazendo em qualquer lugar. Posso estar fazendo na praia, posso estar fazendo, sei lá, numa academia, né, dirigindo meu carro, como a gente viu até alguns vazamentos aí, né, a pessoa dirigindo o carro e no meio de uma reunião política, né. Só que, sim, esse tipo de trabalho, ele invade o nosso cotidiano a ponto de potencialmente poder ser feito de qualquer lugar. Só que muitas vezes a gente não discute, né, que tem uma transformação estrutural aí do que está sendo feito presencialmente, né, nas relações tete a tete na universidade, e o que está sendo feito numa presença, mas numa presença mediada, né, que eu vou chamar aqui de mediação. Estou enfatizando a presença para que a gente não polarize presença versus mediação, porque há sim uma presença possível nesse tipo de relação mediada. Né? Mas poucas vezes a gente discute, né, que há uma transformação de processos, né, de processos interacionais quando a gente adentra nesses dispositivos, e essa transformação, ela produz transformação, né, na prática mesma daquilo que a gente faz. Né? Por exemplo, você disse que não se imagina hoje dando aula porque não cabe no horário. Eu estou nessa, né, mas com a missão de amanhã retomar a aula do mestrado. Né? Então, assim, dentro desse tempo completamente ocupado, é retomar a aula do mestrado, né? E não é só a questão do tempo, né? É que o que eu vou ensinar, os modos que eu vou ensinar, modos de atenção, de aprendizagem, de inteligibilidades, são outras lógicas e outros processos. E daí, quando a gente não traz isso para ser discutido, a gente parece migrar, né, de um espaço para outro de uma forma supostamente sem distinção, quando na realidade não é. Estamos fazendo outra coisa, né? É outro tipo de educação, é outro tipo de aula, né? Não é só o espaço que muda, né? Então isso é pouco discutido quando a gente vem falar de teletrabalho. Parece que não, teletrabalho eu estou na minha casa fazendo a mesma coisa de outro jeito, né? Quando na realidade não é a mesma coisa de outro jeito, né? Tem uma série de interfaces aí. Uau, deixa eu aproveitar duas coisas do que tu me colocou. Vou começar pelo teletrabalho no sentido de como é que o laço coletivo pode se estabelecer a partir da ideia de teletrabalho, né? Porque assim, eu acho que a noção de laço coletivo que está presente no trabalho é o elemento que dá força ao sentido antropológico do trabalho, o trabalho como ontologia, né? E aí, Mona, é curioso porque vou me apropriar, acho que não vai ficar chateado, não, de algumas informações que o Vitor, que é me orientando, já coletou. Quase todos os entrevistados dele reconhecem esse isolamento e esse distanciamento. Mas eles são questionados se eles preferiam voltar ao trabalho no espaço do escritório ou se eles permanecem distantes. E aí eles reafirmam, não, eu prefiro assim do jeito que eu estou. E aí a gente diz assim, mas por que ele prefere assim do jeito que eu estou? E aí, esticando um pouquinho a baladeira, eu acho que o neoliberalismo trouxe, e aí Laval e Dardot, todo esse pessoal já vem estudando isso, não é uma opinião minha, né? Trazem como reflexão fundamental
o fato de que o neoliberalismo, ele promoveu aquilo que a gente chama de demanda empreendedora. Não é o empreendedorismo em si, mas uma demanda empreendedora. A necessidade de você vestir uma regra que ela é absolutamente individualista e competitiva. Né? E isso foi introjetado para a gente de uma forma muito tal. Tanto que hoje em dia, nós às vezes não precisamos mais de um supervisor externo. Nós somos nossos próprios supervisores. Somos nós que nos culpamos, quando eu disse aquilo no início, quando eu passo 2, 3 dias sem pegar uma coisa de trabalho, sou eu que me cobro. Não é meu chefe, o Aloysio que vai vir, o João Paulo que vai vir lá do programa de pós-graduação e dizer, você não está fazendo isso. Não é isso, sou eu. Porque para que isso fosse realizado, existe um livro bem legal, a Verônica Gago, que é uma socióloga argentina, que eu descobri lendo uma tese agora, eu estava numa banca de uma tese da USP, e descobri essa autora. Ela é maravilhosa, até porque ela aproxima muito do nosso contexto, porque ela é uma argentina, Verônica Gago. Né? Ela vai falar sobre a razão neoliberal. Foi preciso implantar essa razão neoliberal que faz com que a gente, mesmo reconhecendo que nós estamos perdendo essa possibilidade coletiva, a gente ainda defenda a lógica do individualismo, porque o individualismo é o que guia o princípio da razão do neoliberalismo. Né? E aí, você traz uma ideia muito interessante na segunda parte da sua colocação, que é a questão do movimento. Esse deslocamento, essa desterritorialização, ela é uma desterritorialização também de conteúdo. Né? E aí eu achei legal, eu não tinha atentado para uma questão que você colocou, é que até a forma de eu atuar no meu espaço doméstico, ela é totalmente renovada. Né? É uma outra atividade, não é a atividade que eu desenvolvia na universidade que eu estou desenvolvendo em casa. Ela é, inclusive, ressignificada. Né? Então, nós precisamos entender que há uma transformação em curso. Por isso que eu digo que o que espera a gente é muito pouco favorável para o trabalhador. É cada vez mais esgotador. Nós estamos nos esgotando facilmente. Né? Então, assim, quando você diz que vai ter que dar aula, não é a EAD que nós estamos falando de aula remota. Sim. Porque você não foi treinado em EAD. A EAD é uma outra dimensão de compreensão da educação. O que estão pedindo da gente é uma atividade remota. Como se eu estivesse numa sala de aula normal desenvolvendo a mesma atividade. Não é uma outra dimensão, são outros recursos. Tem uma chargezinha que eu vi hoje foi ontem no Facebook, que eu achei bem interessante. Era uma mãe dizendo, essa professora é muito folgada, deu 20 minutos de aula. Olha. E a professora, por outro lado, dizendo, eu passei 3 horas fazendo corte de recursos, não sei o quê. Então, inclusive também a dimensão temporal que se sobressai é como se fosse um iceberg. Sai 20 minutos de aula, mas o esforço para a produção daquela atividade, e aí é onde a gente entra, uma outra coisa que é importante para a gente da área de psicologia do trabalho, que é entender como é que se dá a ação coletiva do trabalho. Como é que se dá a atividade propriamente dita. A atividade não é o resultado final só dela. Ela é todo o processo de criação desse trabalhador. Né? Acho que por aí vai... Isso aí dá outra live. Outra live, né? E aí vamos vivendo de lives, né? Tentando ressignificar que é uma coisa a nossa prática, né? Como se pois live que é não uma fosse coisa trabalho. que muita gente critica, né? Que acha, o mundo está cheio de lives. Eu acho que é uma escapatória que nós temos. Eu não estou dizendo que a gente vai... Eu não vou me tornar um professor de live. Até porque eu não tenho beleza para tanto. Se eu fosse mais bonito, até atrairia mais a atenção. Mas depois eu te assisto o dia todinho, Cássio. Mas eu acho que é uma tendência que nós vamos ter de aproximação, porque eu também não vou me dispersar das pessoas. Sim, de fortalecimento de vínculos, né? E acho que tem essa dimensão também, né? A gente tem visto algumas críticas, alguns até muito ferrenhas à live, né?
Acho que muitas das pessoas que estão adentrando os espaços da live, né, não estão aí como blogueiras ou blogueiros, né, mas estão aí buscando reinventar suas práticas, inclusive as suas formas de sociabilidade, né? Não se faz, eu acho que no âmbito da academia, né? A academia ela não existe isolada, cada um na sua casa. Se nós não tivermos espaços de debates, espaços de diálogo, né, é o que será da academia. Cada um alimentando as suas próprias ideias. A segunda parte do que você me colocou aí na tua pergunta já me fez levar para um outro caminho, que eu vou refletir a partir disso. Se eu não tivesse feito a live, eu com certeza não teria acessado a essa inquietação. Eu acho que isso é fundamental. Eu não quero ser o loucão das lives, não. Mas eu quero que a live me propicie um momento de reflexão que eu, às vezes, estou perdendo por esse meu isolamento. Sim. E de diálogo e de acesso, né, a outras pessoas que estejam pensando diferente da gente, não só na academia, né, mas no movimento social, nas práticas cotidianas, né, porque senão aí sim o distanciamento ele vira isolamento nas mais variadas perspectivas. E daí nós precisamos também levar em consideração que tem uma vertente política ideológica também, né, que está habitando aí. Nós estamos vivendo um momento de intenso anticientificismo, né, que tem reverberado, inclusive, né, nas vidas sendo conduzidas à morte por medicação na situação dessa de uma pandemia por decreto, né, onde já se viu uma medicação ser instituída por decreto, né? Não vou aqui dizer se funciona ou não funciona, mas tem um discurso... Até porque nós não sabemos. Né? Nós não sabemos isso, né? Tem um discurso leigo aí, né? Medindo forças e disputando sentidos com o discurso científico, né? E aí a gente precisa entender que isso não é novidade da pandemia, que muitas vezes a gente coloca e você pontua de uma forma muito interessante que isso não é novidade da pandemia, né? Acho que quando você traz a questão das tecnologias, a Fátima Severiano falando desse agenciamento, né, homem-máquina e tudo, a gente começa a perceber já aí, né, todas essas reinvenções, né, que essa novidade, ela é bem anterior à pandemia, né? Quando a gente tem as redes sociais aí, pautando as sociabilidades contemporâneas, né? Nós temos que as redes sociais, elas permitem, né, uma ampla circulação de diferentes discursos, e os discursos, eles passam a ser legitimados não mais, né, pelo saber da ciência, que foi colocada como a grande rainha na modernidade. Mas o que passa a legitimar esses discursos é a quantidade de curtidas e a circulação deles, né? Nós fizemos uma pesquisa do PIBIC, que uma das minhas orientandas, Maísa, na época, ela trabalhou discursos de blogueira fitness e o discurso do Paulo Gentil, né? Que é um cara que ele é doutor em fisiologia do movimento, né? E era interessante que as pessoas iam lá nas publicações do Paulo Gentil e diziam que ele não tinha legitimidade para falar daquilo, que ele não tinha um corpo belo, né? Que quem entende de academia é blogueira, né? Então a gente tem essa disputa de sentidos que as redes sociais elas permitem. Diversas vozes elas adquirem legitimidade e perícia, né? Não mais nas instituições de origem, mas nas práticas mesmas, né? Com certeza. Ei, Cássio, a gente está aqui há 3 minutos do encerramento da live, mas eu tenho várias perguntas, né? Assim, tem várias perguntas aqui, inclusive algumas que eu nem anotei. Então, por isso eu vou começar a ler do fim e te passar até as que eu anotei para que a gente não perca, tá? Porque aí a live vai cair e a gente reinicia para voltar com as perguntas. Tranquilo? Tranquilo. Clara despontua aqui, isso, Mona, as liturgias da verdade são diferentes, né? Bem isso, né? Juliana César, refletindo sobre essa perda de vínculo com o trabalho remoto para jornalistas, perder espírito de corpo enfraquece muito a possibilidade de autonomia editorial. Sim, muito importante. Né? Evelyn dizendo, quando você falou que não era belo, tem beleza demais, até desconcentra. Né? Acho que ficaria aqui também o dia todo comigo assistindo a live. Eu concordo com ela. A Carol Leão, né, te pede para comentar a questão da mobilização política e da reivindicação de direitos quando não há laço coletivo no trabalho, né?
Uhum. E a Kalina brinca aqui, né? Professora Mona Lisa, prepare-se para ser uma youtuber, TI, professora, além de criativa e envolvente. Bem-vinda ao acompanhamento remoto. Pois é, eu lembro que em 2009, quando eu fui dar aula numa faculdade do interior, né, na primeira semana pedagógica, teve um momento lá de formação, de capacitação, né, que era ensinando professores e professoras, né, a dar aula show, né? Você é empreendedor de si mesmo, aula shows, slides com movimentos, com bonequinhos, né? E a época eu achei aquilo absurdo, né? Mas eu bem que poderia ter aprendido alguma coisa para estar usando hoje. Podia ter ficado. Pois não é? Sim, Cássio, então eu te passar a pergunta da Carol Leão, e aí acho que dá Uhum. tempo responder antes de cair a live e retomo com as outras que eu anotei, né? Da Tu Carol refaz Leão. isso para mim? Sim, sim. Cássio, comenta sobre a questão da mobilização política e da reivindicação de direitos quando não há laços coletivos no trabalho. Ah, isso é uma consequência, inclusive, dessa construção dessa razão neoliberal. Eu precisava, de alguma forma, enfraquecer esse laço social para poder dominar esses trabalhadores. Então, assim, o que é que se sobressai no atual contexto do mundo do trabalho? Essa lógica de um empreendedorismo. O empreendedor não é aquele que vai coletivizar suas conquistas, muito menos o seu esforço, né? Então, passar pela admissão política, tanto você vê, pensando no contexto atual, por exemplo, do movimento Uber, do movimento Rappi, do movimento Uber Eats, do movimento iFood, o que é que acontece? Essas pessoas, elas estão isoladas, mesmo que num determinado momento elas estejam juntas, esperando a definição do algoritmo para dizer quem vai trabalhar, né? Essa coletividade, ela é impactada pela individualização do ganho de cada um deles. Então, as poucas vezes que esses trabalhadores tentaram uma reação coletiva, eles foram barrados, né? Existem vários videozinhos que são interessantes da gente entender como é que esse fenômeno se Ei, deu. Eu Cássio, precisava... eu peço desculpa, eu vou precisar te interromper porque a gente está caindo. 21 segundos, Não, eu estou tá? aqui Então a gente sentado. interrompe aqui e retoma a live, tá? Tá ok. Então, vou encerrar 15 segundos, eu vou encerrar logo e aí a gente retoma, Tá tá? ok. Já que a gente volta, gente.